Nós vamos dar continuidade. Nesse segundo tempo, o tema a ser trabalhado será perdão e amor ao próximo, com a referência em perdoar a ofensa e amar o próximo como a si mesmo, adversários, focando em adversários, ódio e rancor, reconciliação, o mandamento maior e o amor universal. Então nós vamos continuar com o Márcio, tá bom? Ok. Muito bem, gente. Nós pedimos a vocês um pouquinho mais de paciência em nos ouvir e vamos prosseguir com o que a gente está trabalhando aqui. O tema é muito abrangente, como vocês estão observando, a gente está tentando fazer uma espécie de resumo, né, reduzir aqui o máximo possível. A gente fica um pouco triste com o acontecimento que deu com o São Manuel, porque é uma pessoa cara no nosso coração e a oportunidade que íamos ter de revê-lo aqui nesse encontro. Mas a gente sabe que as coisas acontecem, surgem dentro de um contexto em que se faz até muitas vezes necessário, né, algumas situações. E ele pôde participar, nos ajudou muito lá em Mário Campos. Ele participava conosco lá nas reuniões públicas de segunda-feira. Ele ia uma vez por semana e levava aquela contribuição gostosa de ouvir, aquele envolvimento fraterno e amigo, né? Então a gente estava querendo encontrá-lo aqui, mas a gente entende, né? E vamos utilizar as nossas orações, as nossas boas vibrações para que ele possa se fortalecer e retomar a lida aí dentro do trabalho tão grandioso e tão envolvente que ele tem realizado junto aos nossos corações. Então nós estamos analisando aqui, gente, a questão da prece, dentro desse processo em que nós passamos a utilizar desse recurso de grande valor para nós, no sentido de nós vencermos as próprias dificuldades íntimas que vão surgindo e muitas vezes até mesmo dificuldades exteriores. Porque como ela representa um processo de adoração, que é a elevação do pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a gente sai de uma esfera mais terra-terra, mais comum das lutas humanas que são necessárias, e estabelecemos o quê? Uma verticalização no sentido das ondas mentais que nós exteriorizamos. A gente vai entendendo, quando a gente observa a questão evolutiva, né, das criaturas, quando chegamos na condição humana, uma coisa que caracteriza o ser humano é a questão do pensamento contínuo. Nos animais, os pensamentos se dão de forma fragmentária. Eles não conseguem ainda conectar uma situação, um pensamento, né, uma coisa que aconteceu com outra, embora a gente consiga perceber alguns lampejos. Às vezes a gente, por exemplo, quem tem cachorro em casa observa a inteligência do animal, que sai dos processos puramente instintivos e percebemos aqueles lances e que há uma espécie de raciocínio, vamos colocar assim. O cachorro quer entrar dentro de casa, né? Você fecha a porta, barramos a entrada dele, ele sai para o terreiro, daqui a pouco ele está lá dentro de casa, ou seja, foi, deu a volta, foi até, olhou se tinha uma janela aberta e pulou, ou seja, houve ali uma reflexão, vamos dizer assim, do processo. Como barrou aqui, ele entendeu que poderia gerar de outra forma. Um exemplo simples, e percebemos também outros lances, correto? Mas não é esse pensamento contínuo que nós já apresentamos, que é a conquista. É um dos pontos que caracteriza a condição humana, o pensamento contínuo. E a partir do momento que o pensamento é contínuo, não tem como você estancar, né? Não tem como você estancar. Você está pensando em quê? Você fala, não estou pensando em nada. Não está pensando em nada, como é que é isso? Objetivamente, pode ser que não há um registro no campo do cérebro, fisicamente falando. Mas como espírito, o processo está se processando. Às vezes a pessoa chega a falar para isso, não é estranho, porque vocês estão falando, estão conversando, parece que não estou pensando em nada. Mas, de a pouco, ele vem ali com uma argumentação muito judiciosa e muito a ver com o que está sendo falado, está sendo elaborado. É estranho, né? Parece que não está pensando, mas estava assim. Como espírito, ele estava dando sequência a umas reflexões que o cérebro, em função talvez de um contexto, não sabemos avaliar objetivamente o que seria, não conseguiu estabelecer o registro. Mas o processo se dá em relação ao espírito. E a partir do momento que o pensamento, ele expressa-se dessa forma continuada, não tem como a gente estancar, nós vamos observar que nos encontramos em ambientes em que eles circulam com intensidade. Quando, por exemplo, para ficar mais bem caracterizado, nós estamos em uma reunião mediúnica, de educação mediúnica,
E os médicos ali, iniciantes, dentro do processo de entrar em sintonia com os espíritos, para poder retratar ali os problemas, dificuldades de alguns, retratar as mensagens dos benfeitores, a gente observa que nesse trabalho inicial, ela fica muito confusa, mas tem uma série de pensamentos, uma série de imagens, uma série de coisas que me envolvem aqui. É o pensamento dos companheiros, dos espíritos que estão sendo atendidos. É o pensamento daqueles que a gente coloca o nome deles para poderem ser atendidos. Eles entram em sintonia e o pensamento circula com intensidade. O médium, no seu processo de adestramento mediúnico, educação, ele começa então a abrir o seu campo de sintonia e percebe. Fica muito confuso. Né? É o rádio antigo que a gente tinha que ir lá com o dial para poder sintonizar a emissora, né? Você ia lá, tal, começava a dar uma chiadeira, às vezes pegava, estava numa emissora, pegava um pouco da outra, então o processo de sintonização, estabelecer sintonia com aquela frequência que nós estamos querendo ouvir. Então percebemos que isso acontece com muita intensidade. E no momento que a gente vai entendendo a importância da prece, dentro dessa característica mais objetiva, dentro do que está sendo apresentado, que é louvar, pedir, agradecer, uma coisa mais objetiva dentro de um contexto, a gente sai desse movimento que o pensamento circula na linha horizontal em função das próprias questões, das próprias necessidades materiais que apresentamos. E começamos a estabelecer um processo de verticalização, uma sintonia com aqueles que se encontram no nível mais elevado. E é uma coisa muito interessante, gente, porque são movimentos importantes na nossa evolução, porque nós temos uma somatória, correto? Em termos vibracionais, que representa a conquista nossa através das muitas existências. Então, é o tônus, o teor vibracional com o qual nós nos movimentamos e agimos na vida prática, no nosso movimento diário. Mas tem os momentos em que nós buscamos o recurso da prece. E conseguimos, muitas vezes, estabelecer uma sintonia com as hostes mais elevadas. Vamos colocar um exemplo, a gente consegue entrar vibratoriamente na prece, na faixa de trabalho evolutiva do Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo. Não é ele que vai vir ajudar a gente, não. Trabalhadores que estão se movimentando debaixo da orientação dele, captam essa onda vibratória da nossa prece e vem o nosso auxílio. Então foi um esforço da nossa parte, às vezes, que surge debaixo de muita dor e de muito sofrimento, em que nós conseguimos alcançar esse padrão vibratório. É sintonia, sintonizamos, correto? Traz para a gente um alívio, um bem-estar, é um refrigério que visita e envolve os nossos corações. Mas daqui a pouco voltamos para ali, voltamos para o que é a nossa média em termos de conquista. E a gente vai entendendo que esse esforço inicial, que as preces vão nos proporcionando, vão estabelecendo o quê? Aberturas no campo de uma identificação com os planos mais elevados. Porque qual é o objetivo desse movimento da vida e da existência? Não é estabelecer a sintonia, que é importante e que é necessária. O importante e o que estamos buscando é estabelecer no plano da conquista, das conquistas, uma afinidade com esse nível vibratório, nível espiritual mais elevado. Afinidade afim. Né? Então, ou seja, nos inserirmos pelas conquistas estabelecidas no íntimo, nos inserirmos nesse plano de conquista das pessoas, das criaturas. Numa prece, nós podemos entrar em sintonia com os auxiliares do nosso lar, por exemplo. A prece vem, sofrida, papapá, ou de gratidão, alcançamos lá a região do nosso lar. Mas a média, em termos comportamentais, de atitude que nós trazemos hoje, não é suficiente para estabelecer uma afinidade com o nosso lar para onde gostaríamos de ir. Vamos para uma colônia, como o André nos mostra para nós, ligada à colônia do nosso lar, mas não é nosso lar. Está numa condição um pouco mais acanhada. Né? Então são situações que vão sendo mostradas para nós. E esse exercício que vamos procurando levar efeito, que é elevarmos o pensamento a Deus, ao Pai Criador, aos benfeitores da vida maior, ele vai como que nos conduzindo a essa dinâmica. Para que no tempo, com as transformações essenciais, a gente estabeleça a afinidade real com esses planos mais elevados. Né? Então, a sequência aqui, a questão 660, Allan Kardec pergunta: a prece torna melhor o homem? Interessante, né? Será que o uso da prece, desse recurso, nos torna melhores? Sim,
Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Né? Então, o que a gente está falando? É um recurso que nos auxilia a entrar em sintonia com faixas espirituais mais elevadas e automaticamente o que acontece? Os bons espíritos vêm ao nosso socorro, estabelecendo um halo vibratório em torno de nós diferenciado. Mas é importante que seja sincero, que seja uma coisa que a gente passe a ter realmente o hábito de fazer e de realizar na nossa vida, na nossa existência. Quando a gente vai observando esses espíritos que realizam um trabalho junto a nós no processo encarnatório, os enviados, esses missionários, eles apresentam, embora utilizem o recurso da prece, eles apresentam uma sintonia, uma afinidade, vamos dizer assim, mais constante com os planos espirituais, de ordem mais elevada. Porque todos os acontecimentos da vida, da existência, os leva pelo condicionamento que eles estabeleceram em si mesmos a elevar o pensamento. Não é uma questão mística que a gente está falando aqui, não. Porque a coisa ela passa a se tornar como que constante na nossa vida. É uma questão da gratidão, o louvor a Deus, vou colocar assim. Porque acontece uma situação, correto, na nossa vida, na nossa existência, normalmente as mais complexas, que nos leva a fazermos a prece. Mas se a gente vai criando hábito, a gente vai estabelecendo um movimento íntimo de elevação do pensamento a Deus em todos os acontecimentos da vida e da existência. Em todos. Seja uma coisa boa, seja uma coisa mais ou menos, seja uma coisa mais complexa, fala, não, Deus. Né? E quando a gente fala em elevação do pensamento a Deus, não é uma prece propriamente falando, no sentido, Ave Maria, Pai Nosso, Senhor me ajude, me auxilie. Não é nesse sentido, mas a elevação do pensamento. Meu Deus, elevamos o pensamento. Né? Então, esse movimento vai como que nos conduzindo a um estado de alma diferenciado. Mas é importante que haja uma contrapartida em se tratando da nossa forma de agir e de nos movimentarmos na vida, na existência. Porque a prece por si só, né, sem uma questão mais interna, ela passa a ser algo apenas exterior. A questão 660, letra A. Na sequência do que foi perguntado anteriormente. Como é que certas pessoas que oram muito, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até, algumas vezes, viciosa, a gente está falando. A pessoa ora muito, bate o joelho em terra, pede a Deus, mas, no entanto, no plano comportamental, são pessoas que apresentam essa característica. Mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência, até mesmo algumas vezes viciosas. Né? A gente vai entender, antes de ler a resposta aqui no primeiro momento, que pode ser uma pessoa que tem essas tendências, mas está procurando se renovar. Então, a sinceridade. Meu Deus, eu sou frágil, sou imperfeito, tenho meus vícios, mas eu quero melhorar. E bate o joelho em terra, né, na forma de falar, no sentido de buscar forças para ir se trabalhando. Mas aqui não está falando disso, não. Ele está falando da pessoa que age exteriormente. Né? Nos tempos religiosos, se posiciona como a pessoa santificada. E no plano comum da vida, na lida com o próximo semelhante, apresenta sem nenhuma preocupação esses estados de alma ainda que retratam a inferioridade. Os benfeitores respondem para a gente. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Então, para eles, a prece boa, prece longa, terminável, né? E vai fazendo ali. E vai fechando os olhos para os próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo. Nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficiência, em tais casos, não é do remédio, sim da maneira por que o aplicam. Então, essa questão chama muito a nossa atenção, porque os benfeitores estão mostrando para nós que um dos recursos que a prece deve nos proporcionar é esse movimento que nós vamos fazer, né, no sentido de realizar um estudo sobre nós mesmos.
da estrutura íntima nossa, com os valores, os recursos que nós apresentamos. Não tem lá a questão 919, 918 dos Espíritos, em que o benfeitor fala para a gente a respeito de Santo Agostinho, né? De conhecermos a nós mesmos, buscando lá o enunciado lá da Grécia Antiga. Então ele mostra para nós o que ele fazia. Ao final de todos os dias, ele parava ali os minutos ali, obviamente é uma prece que ele está realizando, e nessa introspecção ele procurava ver onde que eu agi de forma positiva, de uma forma boa, né, dentro da questão do amor e da fraternidade, onde que eu deixei de fazer, quando foi, que momento que eu deixei de agir desse modo. E dentro disso ele fazia uma avaliação para que no dia seguinte ele pudesse não só intensificar o que de bom ele havia conseguido exteriorizar, mas também ficar atento naqueles pontos em que ele estava apresentando uma certa dificuldade. Então a introspecção, o estudo de nós mesmos, para que realmente a gente possa, nesse contexto, fazer o trabalho com maior profundidade. Porque levamos o pensamento a Deus, entramos em sintonia com as regiões mais elevadas. Faz-se luz, vou colocar assim. De uma certa forma, a luz se faz mais intensa. Tanto é que muitas vezes nos proporciona alívio ao coração, uma certa serenidade, uma certa brandura. Como a luz se faz mais intensa, o que acontece? A percepção do ambiente com as suas sujidades vai se fazer mais intensa. Então, a possibilidade de ver, de perceber alguns pontos. E se o trabalho ele é sincero, podemos ter certeza, gente. Os benfeitores nos ajudam, os espíritos ligados a nós, dentro desse campo nosso de aprendizado. Nós todos, conforme o capítulo 15, as 14 do livro dos médiuns, todos nós somos mais ou menos médiuns, então, todos estão sujeitos à influência deles. Como abrimos o campo para uma sintonia mais elevada, eles vêm e nos sugerem. Nossa, meu filho, ó, tem isso aqui, ó. Abriu o campo, a gente vê, analisa, observa. A realização vai depender da gente, mas eles vão tentando nos mostrar. E com isso, gente, o trabalho de criarmos forças internas, resistirmos às tentações, ele vai como que se corporificando, tornando corpo em nossa intimidade. E é tudo fruto do exercício da prática, né? A pessoa é convidada para participar da reunião mediúnica. Teve a semana toda agitada, 15 minutos antes da reunião, ela vai fazer uma prece concentral. Pode até ajudar, né? Mas o trabalho não é aquele trabalho dos 15, 20 minutos, uma hora antes, não. É um trabalho no dia a dia, né? Essa prece que a gente faz anteriormente, antes de chegarmos, vai nos ajudar muito. Mas se tiver um respaldo naquele movimento diário, do esforço sincero, para nos ajustarmos a um clima melhor, nesse exercício, a gente vai conseguir com maior facilidade. Né? Porque o dia a dia nos leva ao movimento, Estamos em sintonia, pensamos, buscamos, né? No momento em que a gente está antecedendo a reunião e fazemos, o hábito anterior nos leva com mais facilidade. Né? A pessoa, né, que está na academia, fazendo ginástica e quer realmente modelar o seu corpo dentro daquelas expressões, né, em que a musculatura fica mais expressiva, se ela não fizer os exercícios regulares, não tem como, ela não consegue. E não é só exercício, tem a questão da alimentação. Né? Então, é um conjunto de coisas que somam para poder alcançar um objetivo, que é legítimo. É legítimo, a pessoa se sente bem, está dando um contexto, cria força para ela, existência, uma série de coisas. Né? Então, a gente tem que entender que o processo ele tem uma legitimidade. Só que a questão não é só física. É necessário também os exercícios espirituais para que os princípios, as virtudes sejam devidamente conquistadas. Se a gente ora a Deus com sinceridade, assim, meu Deus, eu quero paciência na minha vida, não vamos pensar que a paciência vai ser colocada num passe de mágica milagroso na nossa intimidade. Você quer paciência, meu filho? Então tá bom, vou te colocar no caminho da paciência. Aí as coisas vão surgir, acontecer, para nos tirar a paciência, a tentação. Né? O pedido, o desejo não é sincero, então é a resposta. Bater, vencido, usar, pedir, obtereis. Então, meu filho, é que você quer, a oportunidade está aqui. Aí começa a surgir problemas, dificuldades, porque você vai ter que ter paciência. Mas você não pediu para ter paciência, está te dando o caminho. Né? Então a gente vai entendendo que o processo é esse. Agora vamos deixar, né? Deixar a coisa acontecer naturalmente para a gente não atropelar aí os processos. Outra pergunta muito interessante. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe nossas faltas
tem a ver com o tema, né, que o senhor Manuelzinho trabalhar aqui. A questão do perdão das nossas ofensas. Nós podemos pedir a Deus que nos perdoe, elevar o pensamento ao mais alto e rogar a Ele, né, que diante das faltas cometidas, dos erros levados a efeito no momento de vigilância, Ele nos perdoe essas atitudes. Eles respondem: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas, né? Não vai tamponar. A falta está ali, mas a prece ela é importante. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Podemos sim, é importante. Oh, meu Deus, me perdoe. É um ato de humildade e resignação, de uma certa forma, né? Ante o poder do Pai, do Criador. Mas a prece não esconde as faltas, não tampou, não tem como. Né? O erro, uma atitude levada a efeito por nós, ela não se apaga nunca do nosso psiquismo. Vamos, né, levá-la no tempo. Podemos não lembrar dos fatos, mas estão gravados em nossa intimidade. Está ali. Se o momento for preciso, for necessário, podemos buscar. Mas, às vezes, a situação, o acontecimento, é um ingrediente dentro de um contexto. Né? Então, não há necessidade da lembrança objetiva. Por exemplo, quando na escola, lá no primário, nós aprendemos lá com o auxílio da professora, carinhosa, fraterna, que 2 mais 2 são 4, o registro se implantou e entendemos, gravamos aquilo. Agora eu pergunto, nós conseguimos lembrar desse dia? Pode ser que alguns lembrem, né? Porque foi um momento marcante, significante. Mas nós lembramos desse episódio lá atrás e muitos outros no plano do aprendizado? Não lembramos não. Nós temos o registro do processo. Isso que é importante. Registrou. Agora, se houver uma necessidade, deixa eu tentar lembrar aqui. Pode ser que a gente consiga, né? Tentando ativar aí a questão mnemônica, esse nosso ano passado. Mas o importante não é o fato, o acontecimento em si, mas aquilo que o fato proporciona em se tratando das conquistas do espírito. Tanto é que muitas coisas acontecem na nossa encarnação. Quando voltarmos e fizermos retrospectiva, alguns pontos vão falar mais forte. E esses são importantes, esses são fundamentais, que gravam, né, marcam melhor o nosso psiquismo, a nossa intimidade. Então, um ponto importante que a gente observa aqui, tá, não esconde as faltas. E outra coisa é o seguinte, que não basta apenas pedir a Deus o perdão. É importante que haja da nossa parte a mudança do nosso procedimento. E em termos filosóficos, gente, a gente entende o seguinte: Deus não nos perdoa. Deus não nos perdoa. Mas que é isso, Márcio? Deus não nos perdoa? Perdoa não. Porque o perdão, ele demonstra que houve uma ofensa. Eu só vou perdoar alguém que me ofendeu. Se não tem ofensa, por que eu vou perdoar? Não tem significado, não tem como justificar isso. Então Deus, na sua grandiosidade, Ele vai ficar ofendido com o comportamento nosso, crianças espirituais que não entendemos ainda o beabá do alfabeto divino. De forma alguma Ele vai olhar, vai entender como a gente faz com as crianças. Né? Então não há necessidade do perdão dele. Filosoficamente falando, por quê? Ele não fica ofendido conosco, com as criaturas, no processo de aprendizado. Agora, é um estado de alma, uma coisa que se movimenta na intimidade da criatura. A consciência desperta, entende que aquilo ali é um erro. Né? E no momento que aquilo entendeu que aquilo é um erro, a lei de causa e efeito funciona matematicamente. Vem a cobrança e vem as situações em que nós vamos nos inserir no contexto do reajuste. Mas esse movimento é importante, porque a gente se curva ante o ser superior e ao mesmo tempo vai mostrando aqui para nós a importância e a necessidade de mudança da nossa forma de agir e de posicionar. Né? É interessante, os benfeitores falam isso para nós, que muitas vezes as pessoas vão aos templos religiosos, onde está acontecendo por parte de alguns médios, alguns trabalhadores, que se predispõem ao auxílio aos companheiros em lutas mais intensas, numa reunião de cura, por exemplo, eles vão em busca da solução do problema, porque está incomodando, está causando dor e sofrimento. Mas o que eles objetivam com a cura? Querem melhorar para voltar aos mesmos comportamentos que tinham antes. Né? Está no contexto da pessoa. Mas mostrando para nós que muitas vezes não há esse movimento de maior profundidade da criatura. Movimento esse nós estamos começando a entender que é de fundamental importância para a nossa felicidade, para o nosso equilíbrio, para a nossa paz, para a nossa segurança aí
diante do contexto da vida. Então vamos pedir a Deus que nos perdoe, vamos pedir a Deus que nos fortaleça, que nos ilumine, que nos dê condições, mas estejamos atentos à questão da mudança do nosso proceder. Porque são as atitudes comportamentais nossas, são as expressões do nosso pensamento, é que estabelecem no plano do retorno aquilo que chega, aquilo que nos visita, né? E é interessante a gente observar, porque realmente algumas coisas, elas estão dentro da pauta da lei de causa e efeito, ação e reação, semeadura livre, a colheita obrigatória. Mas existem outras coisas que surgem na nossa vida que não estão dentro desse contexto. São chamadas vicissitudes da vida, que surgem dentro do processo da existência. A gente pode pegar, por exemplo, a criança recém-nascida. O espírito retoma a experiência no plano físico. E na fase de recém-nascido, um fato que acontece com a maioria das crianças, as cólicas. As cólicas. O organismo está se ajustando ao clima da alimentação do plano físico material, né? Então ele reage tendo ali um mal-estar, um incômodo, a criancinha vai chorar. É uma cólica. Ela é de causa e efeito, ação e reação? De forma alguma, gente. É o ajuste no sentido da utilização daquele organismo que está sendo utilizado pelo espírito. Então são vicissitudes. E outras coisas se encaixam de maior proporção dentro desse contexto. E chegamos a perceber também, em que algumas situações, a criatura se insere num contexto de lutas intensas, mas não por prova ou por expiação, mas por amor à causa superior. A gente vai perceber, por exemplo, observar Chico, né? Chico Xavier, em que muitas coisas que visitou o mundo íntimo dele, a vivência dele, não era por causa de lei de ação e reação, não. É a questão do amor. Dar testemunho de amor ao próximo, de amor ao semelhante, sobretudo aos mais endurecidos, que tiveram contato com ele, né? Então tem que dar a mensagem, a pessoa dá conta. Ela faz porque dá conta, porque muitos de nós não daríamos conta, não. Realmente sucumbiríamos, cairíamos, né? E cairíamos em tentação, conforme está estudando aqui hoje. Né? Mas a pessoa não, ela dá conta, ela tem resistência, os ombros estão preparados. E ela dá um recado daqueles que estão ali em volta. E com certeza, ela se fortalece, ela se engrandece na capacidade de amar o próximo, de amar o semelhante. É uma linguagem que, para muitos de nós, encontra-se distante, muito pouco distante. Mas é uma linguagem que nós já começamos a entender. Faz parte do alfabeto divino e começa a sensibilizar o nosso coração. E é importante que os testemunhos eles sejam dados, né? Eles ocorram na vida da gente. A questão 663. A gente traz a pergunta e depois vamos ver a resposta. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? A gente está analisando lei de causa e efeito, ação e reação, temos as provas que surgem, que não temos como fugir dela. Está na pauta. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Não no seu sentido fechado, né? Mas naquele sentido do aprendizado mais amplo. Então as preces podem nos auxiliar no sentido de amenizar, desviar o curso das coisas, de modo que o peso do processo expiatório, das consequências da semeadura elevada a efeito, não tenha tanta intensidade em nós? E eles respondem: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm que ser suportadas até ao fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las, corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Hemos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que, do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Né? Então a prece sempre útil, ela sempre vai ter uma resposta. Mas existem coisas, situações da nossa vida que não tem como a gente fugir dela, não. Está na pauta. Não há como você estabelecer uma modificação, porque o acontecimento, nos mínimos detalhes,
é que é o importante no sentido do despertamento e da condução nossa para outro estágio do processo de aprendizado. Aquele exemplo que a gente trouxe no início, daquela mãe que teve lá no campus com o filho drogadito. Está dentro de uma pauta, que ela estava buscando ajuda e recurso, pessoa fervorosa, trabalhadora na doutrina, mas, no entanto, o contexto, dentro dos reajustes, que não é só do companheiro, mas também, de alguma forma, ela está vinculada, mesmo que seja expressões do amor, né? Ela está vinculada ao processo, que é importante para ela, teria, então, que suportar o processo até o fim, até o desativar da situação. Porque, gente, é interessante a gente observar, a doutrina espírita nos auxilia a entender isso. Às vezes o comprometimento nosso, em se tratando de uma situação, tem por trás a presença de entidades, espíritos, irmãos nossos de caminhada evolutiva que caminhavam junto conosco, eram amigos, né? Caminhávamos juntos. Mas em função dos interesses transitórios, a gente colocou o companheiro, o grupo de companheiros à margem. Algumas vezes arrepende, mas às vezes ficam mais empedernidos. E tem que haver no processo, não a retirada dele por si só. Os espíritos podem fazer isso. Eles têm recursos para isso. Eles podem pegar um espírito nos influenciando negativamente, dependendo da situação eles fazem, e levá-los para uma prisão com o espírito. Prisão mesmo, como acontece conosco, de deixar lá por um tempo. Uma cadeia magnética no ambiente para o espírito. Eles podem fazer isso. Tem recurso para que o fato ocorra. E em algumas oportunidades eles fazem isso. Mas o objetivo maior não é esse. Não é simplesmente afastar a criatura que está nos odiando quem quer que seja, do plano da convivência. É estabelecermos mudanças profundas no campo do entendimento e da compreensão, de forma que, por entender, ela se posicione livremente no processo da desvinculação daquele clima mais pesado e mais doloroso. Então, às vezes, aquele companheiro que nos encontra nessa nova existência, e dentro da programação já havíamos delineado isso, vai caminhar conosco durante um bom tempo. E gerando problemas, gerando dificuldade, dor e sofrimento da nossa vida, da nossa existência. Até o momento em que ele observando, ele está diferente, eu bato nele e ele não responde da forma que responde antes. Né? Então, esse exemplo do dia a dia vai como que levando a realmente estabelecer as mudanças profundas. E no momento que isso ocorre, ele se desvincula. O Edivaldo Franco, ele conta para a gente um caso da vida dele, né, em particular, que ele vivenciou em relação a um companheiro no plano espiritual. Chama Máscara de Ferro. Ele se apresentava com a Máscara de Ferro. E, provavelmente, ligado ao passado, num momento bem complicado da vida deles, né, em que esse companheiro se sentiu como que prejudicado pelas mãos de Edivaldo. E dizia que por 20 anos, esse Máscara de Ferro perseguia. A ponto de um determinado dia lá, ele acionar uma companheira, uma mulher na rua, essa mulher vai para cima do Divaldo, e o Divaldo bate numa vidraça de uma loja, de um ambiente comercial, quebra o vidro. Né? Então, situações dessa natureza que ele vivenciou. Até o momento, obviamente que não é o fato em si que ele narra, é um conjunto de situações ao longo desses 20 anos que levou o companheiro a estabelecer a mudança. Chega para ele lá na mansão do caminho, uma criança, uma menina, tá? E que precisava ser acolhida, tinha sido abandonada, aquela coisa toda, e a mansão do caminho cheia de gente, cheia de meninos, cheia de criança, não tinha fisicamente espaço. A criança chega para ele, ele olha aquilo e fala, meu Deus do céu, que lar para nós. Aí ele pergunta, o que Jesus faria? Ele acolheria e depois pensaria na solução do problema. Foi o que ele fez. Aí ele acolhe a criança e, levando a criança para dentro da mansão do caminho, o Márcio de Ferro se apresenta a ele. E fala o seguinte, agora eu te perdoo. Entendi que realmente você mudou. Porque essa criança que está em seus braços, em encarnações passadas, ela foi a minha mãe. Né? Foi minha mãe. E eu estava observando para ver qual seria a sua reação. Então, o que a gente poder observar é a culminância do processo. Não foi a ação dele em si. É a culminância do processo que deu com a chegada desse espírito reencarnado, que estava abandonado, né, dentro do contexto, que tinha sido mãe desse companheiro, em encarnações passadas, havia um vínculo muito grande. E ele, a partir de então, entendendo, percebendo, né, o contexto, ele se lança, né, se insere num trabalho em que ele passa agora não a perseguir, mas a ajudar. Então, o que a gente percebe? É o que é mostrado para a gente, foi falado anteriormente. O processo em que nós vamos utilizar os recursos em que o pensamento se eleva ao mais alto, através da prece, o processo da introspecção para percebermos com mais clareza o que a gente traz, o que a gente apresenta, e em cima disso as mudanças necessárias.
e de acordo com o que a gente consegue fazer, o que a gente consegue realizar. O próprio ditado fala isso, não há como a gente dar passos maiores do que a perna. A gente cai. Então vamos ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode realizar. E vamos nos lançar ao trabalho. E automaticamente as portas vão se abrindo para outras linhas de situações e acontecimentos. Então, uma instância aqui para nós. Né? E é importante, ajuda-te que o céu te ajudará, bem o sabes. Então, a partir do momento em que nós nos posicionamos dentro dessa questão de ordem espiritual, de transformação, de crescimento, os recursos chegam. Né? Às vezes, gente, os espíritos, eles nos observando, né? Dentro do contexto que a gente está, e até dentro dessa questão da lei de causa e efeito, de uma colheita mais fechada. Eles olham para a gente, dentro do amor que eles têm, querendo ajudar, eles percebem que nós poderíamos e gostaríamos de aliviar para ele, ou para eles, o momento que eles estão vivenciando. Mas eles olham e falam, mas não podemos tirar, não podemos. Gostaríamos, porque queríamos ver a pessoa bem aliviada, coisa toda, né? Mas não podemos tirar por quê? Tirar a prova, tirar a luta que está se dando de uma forma mais intensa, é realmente tirar a criatura do contexto de aprendizado. Então eles olham, observam e caminham conosco, tentando nos dar forças, como está sendo colocado aqui. Né? Então a gente vai percebendo que não há como a gente tirar as coisas, desviar ali o roteiro, porque a coisa diz respeito à necessidade nossa. Mas eles aliviam, eles nos dão forças, nos estimulam a prosseguir ali no caminho, porque a paciência está acabando. Tem um pouquinho mais de paciência, daqui a pouco você consegue reverter o processo, aí vem aquele estímulo. A gente não consegue analisar, acolher de forma objetiva, mas registra-se na nossa alma. Isso não dá ânimo e a gente então vai prosseguir. Tá? E a gente entende também que em algumas situações a mudança ela pode se dar, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Mas tem que haver essa mudança essencial, profunda. É um caso interessante que o irmão X conta para nós, de um companheiro. Eu acredito que muitos já sabem dessa história, mas vamos trazer ele de novo aqui como exemplo. Ele, em função da má utilização das suas mãos, seus braços numa encarnação, ele havia programado para nessa nova existência, ele ter a sua mão e o seu braço cortado. Né? Estava dentro da programação dele. E ele era carpinteiro, então o ambiente de trabalho iria naturalmente conduzi-lo dentro das forças que se conjugam magneticamente ao acidente em que o braço seria então perdido. Mas o companheiro começa essa nova existência, sensibilizado com certeza pelo aprendizado do plano espiritual e conseguindo como que vencer as influências que se dão de uma forma mais intensa, ele se entrega a um trabalho de solidariedade, de ajuda ao próximo, de auxílio semelhante, em que a gente vai simbolizar dentro da campanha do quilo. Então ele recolhia alimentos, utilizando os seus braços, para poder alimentar, né, famílias, muitas famílias que estavam necessitadas. Mas não era um movimento maquinal, em que ele pegava ali com a turma, ia, batia a porta. Havia um movimento íntimo, de amor, de fraternidade, de solidariedade, de compaixão para com aquelas pessoas, com aquelas criaturas. E quando chegou o momento, né, atrasado, em que o acidente se daria e que o ajuste ocorreria dentro da lei de causa e efeito, o acidente acontece, que é da lei. Não há como se fugir ao episódio, à situação, à cena. Mas só que dentro do contexto, no movimento que se der, ele consegue como tirar o braço e a máquina pega apenas um dos dedos da mão dele. Um dos dedos da mão dele. Aí, a análise que o benfeitor faz para a gente é o seguinte, ó, houve uma mudança, o amor cobre a multidão de pecados. O companheiro chegou ao entendimento das expressões da fraternidade sem necessidade de um ajuste mais pesado, que seria um instrumento importante para ele. Ele se abriu. Né? E essa abertura, então, fez com que o processo expiatório que se deu ocorresse de uma forma menos intensa, menos pesada. Né? Então, ele acerta a conta com as leis, mas não com aquela característica do processo e da programação inicial. Então, um ponto importante que os benfeitores nos apresentam, mostrando que no momento que o amor entra em cena, muda-se tudo. Muda-se tudo. Né? A gente vai percebendo que esses ciclos que nós precisamos deles aí, da dualidade, né? Quente, frio, bem e mal, que vão movimentando, nos auxiliando no processo de aprendizado, com a questão do amor, com a questão crística, eles passam a ter uma conotação diferenciada.
A gente vai lembrar aqui um episódio que está grafado no Evangelho. Ele tem até uma conotação inicial um pouco pesada, né, numa análise assim, mais superficial. Mas é quando Jesus, na linguagem do evangelista, ele amaldiçoa a figueira que não estava produzindo frutos. E um fato interessante é que até um colega nosso que está frequentando a gente lá em Mário Campos, ele não entendia isso, fala, não, eu não entendo, essa passagem ela é muito estranha e custou entender, né? Porque não era época de figos. Não era época de figos. Ele vai até a figueira, não era época de figos, para ver se ela tinha frutos. Ué, não é época de fruto, por que vai ter fruto lá? E como não tinha fruto, ela estava vistosa, bonita, frondosa, ele amaldiçoou que ninguém coma de ti fruto algum. É estranho, o companheiro ficou mais estranho, na lógica, né? Estranho, por que fez isso? Jesus, o Cristo, secou a figueira que não estava produzindo e não era época de fruto. Mas a interpretação da passagem nos leva a entender o seguinte ponto. Quando nós estamos falando do amor e da fraternidade, desse sentimento nobre que está crescendo na nossa intimidade, que se expressa na caridade, nos moldes de Jesus, conforme está no livro dos Espíritos, não tem ciclo não de produção, não. Porque pra gente tem, né? Ah, hoje é domingo, vou fazer a campanha do quilo. Aí saímos de casa, vamos fazer a campanha do quilo. Os outros dias, estamos desligados disso. Ah, hoje é sábado, eu vou fazer uma visita lá com o pessoal, lá no hospital. Então são ciclos periódicos, em que a gente vai ajustando no plano comportamental o sentimento nobre elevado. Agora, uma vez que a conquista se dá de forma efetiva, não tem tempo, não. É a hora. É a hora que surge o problema, é a hora que surge a necessidade. A gente vai se posicionar na interação, porque às vezes o processo nós não conseguimos resolver, não. A solução não é da nossa alçada, pertence a outras criaturas, outras pessoas, outras entidades, espíritos, mas ele está chamando-nos a interação no amor e na fraternidade, né? A pessoa chega para a gente, por exemplo, em conhecido, deve estar acontecendo muito, acontece muito com a gente, né? Deve estar acontecendo com alguns de vocês. Às vezes um jovem, vizinho da gente, que está enveredado pela droga, Então ele chega lá, fulano, me dá R$10 aí. Às vezes conta uma história, tem que ir amanhã, né? Às vezes está, se for chamado de justiça, tem que realmente comparecer ao fórum. Eu tenho que ir lá no fórum amanhã, porque eles me chamaram, eu estou sem dinheiro para pagar passagem. Será que você não tem R$10 aí para me dar? Não? Você vê claramente, eu quero R$10 para comprar lá o crack, a pedrinha lá, né? E fala, meu Deus, como é que a gente faz? Dá o dinheiro ou não? Né? Aí, isso é julgamento, não posso julgar o companheiro que está numa dificuldade muito grande, está sofrendo. É vítima de uma situação também, embora ele se entregue à questão. E não tem como a gente julgar. Então, ele está nos chamando a uma interação dentro do amor e da fraternidade, e que nesse momento, nesse caso específico, não é atendê-lo no seu pedido. Não é atendê-lo no seu pedido, mas acolhê-lo fraternalmente, amorosamente. Né? Expressão da caridade. Então, são situações que vão surgindo no nosso dia a dia, em que o convite se dá, o processo ocorre, e ali nos convida a essa interação. Podemos atender, como também não podemos atender. Né? O benefício ali a ser apresentado é o não, que vai realmente favorecê-lo dentro do contexto. Então, gente, nós vamos aprendendo pouco a pouco que é importante a gente sair desse movimento mais terra a terra, que a gente vai entender é importante e necessário, e começarmos a nos expressar, né, nessas linhas em que o amor circula. Isso faz com que o processo do resgate mais fechado, ele seja como que aliviado. E a gente possa caminhar com mais segurança. Né? Eu vou pular aqui essa questão, a continuidade da questão, porque o ponto que a gente quis trabalhar estava na parte inicial. Aí, para a gente poder finalizar essa questão da prece, da tentação, a gente vai trazer aqui uma definição que um dos ministros do nosso lar, o ministro Sanzio, no livro Ação e Reação, ele vai nos apresentar, né? Antes até mesmo a pergunta que André Luiz dirige a ele. Em se tratando da questão do karma, ele vai desenvolver alguns pontos importantíssimos em se tratando do nosso dia a dia, da nossa forma de agir e nos posicionarmos, e ao mesmo tempo traz um esclarecimento. Porque se a gente observa, a gente pode observar a questão da tentação, correto? Como sendo essa tendência, essa forma nossa em que o desejo ele se expressa nos chamando a um determinado tipo de comportamento,
a gente vai perceber que isso guarda uma relação com uma ignorância, não conhecermos com amplitude a questão de uma dinâmica mais expressiva no campo da vida e da existência, né? Mas está relacionado com isso, que representa a expressão do mal, né? Porque tem um mal que é feito de forma deliberada, mas tem um mal que é fruto de uma não compreensão mais ampla da situação. E ao mesmo tempo, né, representando a tentação. E ao mesmo tempo a questão da prece, a gente começa a entender que, embora os momentos em que nós elevamos o pensamento de uma forma direcionada, para louvar, pedir ou agradecer conforme a questão, vamos percebendo que a ação no bem, ela representa essa movimentação do espírito, uma sintonia com os planos mais elevados. E é aí que nós temos que fixar o nosso movimento de vida, de existência, né? E a gente vai entendendo que é a forma como nós nos posicionamos nos diversos acontecimentos da vida e da existência. Seja na nossa casa, seja na via pública, na condução, seja no nosso trabalho, o bem se expressando, gente. Porque não é a roupa que leva, o agasalho que levamos para a pessoa, não é simplesmente a cesta básica, são instrumentos. Mas a caridade é a expressão do nosso sentimento, nessa interação com o próximo, com o semelhante. É aí que a gente tem que prestar atenção. Então o início fala o seguinte para nós, ó, o bem será a nossa decidida cooperação com a lei. Nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa, visto que não ignoramos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. É interessante que ele não está falando daquele tete a tete com o próximo, diretamente ele não fala isso não. Ele fala da nossa decidida cooperação com a lei que estabelece a harmonia do universo infinito. E essa lei aqui, a gente vai pegar no Livro dos Espíritos. Lei de justiça, amor e caridade. São 3 pontos, mas perfazem uma só lei. Tá? Porque não tem, gente, nós estamos caminhando. A humanidade está caminhando para poder chegar nesse entendimento. Não tem como nós fazermos justiça. Não tem como, a coisa acontece por causa do grau evolutivo nosso, mas não tem como uma autoridade na área jurídica fazer a justiça se não associar a caridade e o amor. Ela está capenga, mas para a fase nossa é necessário, porque as pessoas que serão como que envolvidas e redirecionadas pela lei capenga que nós temos, elas precisam desse processo. Pode ser até a gente no contexto, né? Pode ser acionada a justiça em relação a uma coisa que a gente fez. A decisão pode ser capenga, né? Apenas a questão de justiça, de forma fria, dentro das interpretações que, às vezes, recorremos, né? Às vezes um desembargador, o relator, faz uma interpretação, dá provimento ao recurso, o outro entende que não é muito bem aquilo, o revisor não dá provimento. E o vogal, que seria ali para poder dar um direcionamento e especificar qual que seria a decisão, dá provimento parcial. Ou seja, 3 interpretações diante de um contexto. Então, pergunta, meu Deus, como é que faz? Então, percebendo que a coisa é capenga ainda, mas atende. A decisão ali, embora imperfeita, entre aspas, ela vai atender à lei superior, porque vai bater na gente segundo as necessidades que ora apresentamos, do aprendizado nosso. Seja na renúncia, né? Seja no campo que for. Então, não há como a justiça, não há como a caridade se expressar sem o amor e sem a justiça. A caridade fica capenga também, né? E não há como o amor se expressar sem a caridade e sem a justiça. Então, elas formam um conjunto e que nós estamos aprendendo ou caminhando para entender com maior profundidade. Então, a caridade que a gente vai observar, né? Nos moldes de Jesus. Então o trabalho nosso é uma decidido, né? Definimos assim, uma decidida cooperação com a lei. Com a lei. Aí não importa. Se estamos cooperando com a lei, A, B, C ou D no contexto se aproximam. E cooperando com a lei, eles serão as pessoas, os espíritos, as criaturas que serão auxiliados por nós. A favor de todos, não importa. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Houve uma análise do comportamento desse comportamento. Quem que era ele? Esse homem que descia de Jerusalém para Jericó.
Pode ser uma auto-autoridade, até mesmo na área religiosa, não se fala. Pode ser uma pessoa simples, que não tem muito entendimento das coisas. Né? Pode ser qualquer pessoa, qualquer criatura, qualquer espírito. Ele fazia medicina. Estava entendendo coisas de maior abrangência, mas, no entanto, se deixa levar pelas coisas transitórias, cai em tentação. A gente pode analisar nessa passagem do Evangelho. Né? Mas o samaritano, que estava em viagem por aquelas regiões, se sensibiliza, tomar de íntima compaixão. Ou seja, é um elemento, não importa também a origem, o samaritano, que era considerado à época pessoa de má vida, mas vamos colocar de forma indefinida, porque o sacerdote levita, conhecedores dali, passa ao largo, né? Talvez pelo entendimento, pela compreensão, pela interpretação deles da lei, né? Como lês? Jesus pergunta a um companheiro que fala a respeito do conhecimento da lei. Ah, você sabe, ele recita os mandamentos, né? Não matar, não roubar, não cobiçar as coisas do próximo. Tudo bem, mas como que você lê? Como que você interpreta esses mandamentos? Tá? Então o levita, o sacerdote que passa ao largo, fazia uma leitura, interpretava de uma forma, e a forma que eles interpretavam não os permitia diminuir o seu movimento para poder então auxiliar o companheiro, passa ao largo. Então dando-se de alguma forma, dentro do contexto de aprendizado, não podemos também julgar que ele fez errado, não. E somos nós para poder falar. Mas o samaritano, tomado de íntima compaixão, o diferencial está ali, para o seu movimento, desce do seu animal e vai tentar fazer ali os atendimentos iniciais. Passa azeite, vinho, né? E depois o leva para uma estalagem. O que é isso? O que ele está fazendo? Ele está cooperando com a lei. O benefício de todos. Ele não sabe quem que era a pessoa. Viu o companheiro caído ali. Podia ser um malfeitor, né? Não porque a passagem fala que ele descia de Jerusalém para Jericó. Mas podemos encaixar assim, é o malfeitor que entendeu o recado espiritual, procurando se renovar, mas caiu em tentação e cometeu ali o erro novamente. Né? Pode ser também. Mas ele é tocado de compaixão e age dessa forma. Então a cooperação dele com a lei, ele está aberto para poder ajudar quem quer que for. Interagir, melhor dizendo, né? Ele está aberto a interagir com as criaturas no campo da afetividade, do amor e da fraternidade, independente de quem seja, né? O companheiro é um malfeitor, mas é filho de Deus, está aprendendo. Eu não concordo, não avalio de forma alguma a atitude dele, mas como criatura humana, ele é meu irmão, tem as suas imperfeições como eu tenho. É desafio para a gente, é desafio, porque o sentimento dessa hora deveria ser o da compaixão, a gente tem o da aversão. Mas estão caminhando para poder estabelecer o aprendizado de uma forma mais ampla. Então, esse movimento aqui, da cooperação decidida nossa, a favor de todos, se tratando da lei, é uma prece constante, é um movimento natural da criatura em que ela se eleva ao Pai, ao Criador, pelas ações que ela leva a efeito. Né? Então, é um movimento em que a criatura mantém-se sintonizada, afinizada com os padrões superiores. Podemos resumir aqui e analisar a prece numa dinâmica diferenciada, tá? Porque é essa constante movimentação da criatura. E quando a gente vai analisar a questão do mal, ele fala o seguinte, ó, e o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem, ao bem presente, a triste vocação do bem ao diferencial, unicamente para nós mesmos. Aí que a coisa complica. O bem está sendo feito, não está deixando de ser levado a efeito, não. Mas o voltar é para a gente mesmo. O egoísmo, né? Para nós mesmos. A expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Aqui está o diferencial, né? Está trabalhando no bem para si mesmo. Nenhum de nós, nenhuma criatura, a não ser que estiver com alguma debilidade psicológica, mental, ela não vai machucar a si mesma, violentar a si mesma. Ninguém vai fazer isso. A não ser que tenha algum problema aí na área psicológica, né? Vai tentar fazer sempre o melhor para nós. O egoísmo surge, como a gente falou anteriormente, ele é uma consequência natural da lei de conservação, que se trabalhou na animalidade. Então, as expressões iniciais, elas têm como base o instinto de conservação, que reverte-se, qualifica-se numa fase conhecida como egoísmo. Tá? Mas esse trabalho de centralizarmos as ações do bem exclusivamente para nós, gera uma cristalização. Não há dinâmica, porque o bem de todos representa a dinâmica. A própria lei se estabelece nesse sentido. Faça ao próximo,
faça, coopere com a lei, ajudando a todos. A lei automaticamente se reverte em favor de nós. Automaticamente. Na hora certa, no momento aprazado, vem. E realmente o recurso chega ali. É interessante que os espíritos muitas vezes trazem alguns acontecimentos dessa natureza como forma didática do aprendizado. A gente vai observar um caso que se deu com o Dr. Bezerra de Menezes, em que ele precisava de dinheiro para poder pagar as contas, aquelas coisas todas, e não estava chegando, o trabalho dele não estava promovendo ali o ganho necessário para pagar as contas que ele tinha. E nesse meio tempo, bate a porta dele um aluno querendo aulas de matemática. Aulas de matemática. Né? Ele observa aquilo e o companheiro paga as aulas, faz o contrato com ele e faz o pagamento adiantado. E ele não era muito conhecedor da matemática. Então ele precisando do dinheiro, a coisa ali batendo na porta, não, tudo bem, eu vou dar aula para você. Porque ele pensou em se preparar. Eu vou me preparar, vou fazer o apanhado, a pessoa tem inteligência, capacitada para isso, né? Tem com certeza referências. Ele vai fazer um apanhado dentro da área específica da matemática que ele quer e faria o trabalho. E o camarada paga, o aluno paga ele adiantado as aulas que ele daria. Nunca mais voltou, gente. O aluno nunca mais voltou para poder ir lá receber as aulas. O que a gente depreende? Auxílio dos espíritos, sem dúvida alguma. É um trabalho, ele tirou o anel dele de formatura, né? E deu para a pessoa, aqui, ó, minha filha, o que eu tenho aqui é isso aqui, pode levar para você. Né? Então mostra a pessoa extremamente desprendida. Dentro do que a gente analisou aqui na orientação de Sânzio, é aquele companheiro que está cooperando para o bem de todos. Automaticamente a lei vem, né? E realmente estabelece ali as diretrizes daquilo que é preciso, daquilo que é necessita, na hora certa, no momento aprazado. Já teve a oportunidade do Chico estar, né, no ambiente de muita pobreza, para levar recursos, não tinha nada, né? E as pessoas ali passando fome, aquela coisa toda, e de repente chega um caminhão repleto de cestas básicas, tá? Obviamente que havia sido direcionado para lá. E nesse episódio que a gente está falando, o motorista estava um pouco perdido, né, para chegar no lugar que eles estavam. Aí ele falou, mas como é que você conseguiu chegar aqui? Não, o senhor de barbas brancas me orientou para chegar aqui. Todas as Menezes, né? Então são situações, gente, que a gente percebe na vida, são exemplos assim que se dão de uma forma mais intensa, mais específico, mas para mostrar para nós que isso se dá com todos nós, com todas as criaturas. Mas é a lei de causa e efeito, ação e reação, né? É importante que a gente se ajuste ao clima dessa lei, ajudarmos a lei. Aí pronto, torna-se de uma forma mais abrangente. E nessa questão do mal que a gente está analisando aqui, quando nós estamos centrados em nós mesmos, unicamente em nós, o bem unicamente para nós, representa o que isso aqui? A tentação. A tentação se expressando aqui de uma outra característica, porque é o momento em que a nossa atitude, o nosso comportamento, em que o egoísmo, a vaidade, o orgulho se expressam, nos mantém presos aos comportamentos da retaguarda. Nós estamos como que não mais dando vazão àquilo que diz respeito ao espírito, uma trajetória evolutiva de conquistas. Mas estamos dando vazão ao quê? As expressões vivenciadas por nós, em que o instinto de conservação, transmutado no egoísmo, se expressa. Não estamos avançando, estamos retrocedendo. Né? Então aí que está o problema. O problema está aí, cristalizando, fechamos o circuito de interação. Por vontade, por direcionamento próprio. É a tentação. Voltarmos aos comportamentos da retaguarda, tendo já referência daquilo que nos aguarda na frente. Né? A gente sabe que essa luta, ela não é uma luta fácil, não. Lidarmos e trabalharmos com a nossa intimidade, dentro das tendências que nós desenvolvemos ao longo de muitas experiências, não é nada fácil, não. Né? Mas é possível, é passível de se dar, porque já temos entendimento. Fazendo esforços mínimos, nós conseguiremos nos tornar uma nova criatura. Não de forma grandiosa, né? O Chico Xavier, alcançarmos a condição de Chico Xavier demanda muitas experiências, vamos alcançar, sem a menor sombra de dúvida. Alcançarmos uma condição de um Jesus, tranquilamente, a gente entende isso. No processo evolutivo alcançaremos a perfeição, né? Isso demanda tempo, mas vamos alcançar.
mas é necessário dar os passos iniciais, aquilo que a gente consegue fazer. Né? Jesus cuida de um mundo, de um orbe, pelo menos que a gente tem notícia. Temos que aprender a utilizar e a cuidar de um mundo que é colocado em nossas mãos de tempos a tempos, que é o nosso corpo físico, ou cuidar de um mundo que tem a ver com o corpo físico no momento da experiência, que é o nosso corpo espiritual. Temos que cuidar de uma estrutura que tem a ver com o corpo físico, com o corpo espiritual, que é o nosso corpo mental, que retrata a nossa mente, dentro do contexto de vida que nos encontramos. Né? A mente retrata o corpo mental retrata o perispírito, o corpo espiritual, e no processo encarnatório o corpo espiritual vai retratar, né, o corpo espiritual. Mas na realidade são expressões do espírito, da sua essência. Então, o cuidado inicial é esse. Quem for fiel no pouco, será fiel no muito. Né? Uma coisa que nós depreendemos, e jogando a coisa bem para frente, né, dos benfeitores, no próprio livro Ação e Reação, André Luiz narra para nós a presença de alguns companheiros que se encontram ligados à Terra, alguns espíritos. Eles reencarnam aqui entre nós em torno de 400 a 800 anos. Eles vêm como missionários. Mas são espíritos que ainda se encontram ligados à estrutura de aprendizado da Terra, mundo de expiações e provas, se abrindo para a regeneração. Então, por mais conquista que eles têm, quando eles vêm como missionários, eles ainda se encontram vinculados à estrutura de aprendizado da Terra, como o educandário dos espíritos. E eles aspiram, né, o benfeitor conta isso para nós, que esses espíritos que fazem esse trabalho, eles aspiram, né, anseio, a vontade deles, o desejo deles, vou colocar assim, a serem representantes da Terra nas reuniões que se dão com os outros planetas do nosso sistema solar. Então eles anseiam, isso que representa o quê? Uma condição superior a que eles se encontram, para poder representar a Terra. Olha só, gente, ao trabalho, um trabalho significativo, que exige da criatura conquistas reais. Não é uma coisa superficial, não é uma diretriz que foi apresentada numa votação em que a criatura, como acontece conosco aqui, tem lá os caminhos aí meio estranhos. Não, lá é conquista real, valor real do espírito que coloca naquela condição. Né? Então o anseio deles é esse. Então a gente percebe isso. E muitas vezes o anseio nosso, no mundo que nos encontramos, é legítimo também, para a gente poder fazer uma comparação, um entendimento, é retornarmos ao plano espiritual e sermos acolhidos na coroa do nosso lar. Né? Meu Deus, que eu vá, quando desencarnar, vou trabalhar aqui para o nosso lar. Mas seja feito conforme a sua vontade. Né? Seja feito conforme a sua vontade, porque eu não sei realmente do ponto essencial, mas é importante que essa aspiração, essa vontade, esse desejo de alcançar uma situação melhor do que a gente encontra hoje, é um instrumento que propulsiona-nos a agirmos de uma forma diferenciada. É um estímulo. Né? E precisamos disso ainda. Nós ainda não temos uma condição espiritual elevada, mesmo assim a gente entende, olha só, esses companheiros, eles aspiram uma coisa melhor, né, mais elevada da qual eles se encontram, e são espíritos de destaque aqui entre nós, e essa aspiração os leva, sem dúvida alguma, a trabalhar interiormente para alcançar aquele nível. A gente entende também, fazendo uma projeção do processo, Jesus é responsável pela Terra, governador da Terra. A gente vai entender que o sistema solar tem um governador. A constelação na qual o Sol se encontra inserido com os seus mundos também tem um coordenador, que a gente vai entender, encontra-se numa condição de maior maturidade, vamos dizer assim, de maior entendimento das coisas. E vamos assim ao infinito, a chegarmos a Deus, que coordena e direciona todas as coisas. Aí tem a galáxia, tem lá o grupo de galáxias que forma outra denominação, isso vai ao infinito. E entidades responsáveis por essas estruturas superiores. Né? Então talvez Jesus, vamos colocar assim, dependendo do processo, aspira a estar na coordenação do sistema solar, por exemplo. Quem está na coordenação do sistema solar aspira uma fase superior. E assim vamos caminhando para Deus. Né? Nunca chegaremos a Ele, porque de forma concreta nas conquistas, mas vamos como nos aproximando e nos interagindo cada vez mais segundo a vontade, as expressões divinas que estabelecem a harmonia do universo. Então, gente, uma coisa interessante que a gente vai trazer aqui,
o São Manuel, né, ele trabalharia aqui conosco o tema sobre o perdão e o amor ao próximo. De uma certa forma, nas entrelinhas, no conteúdo que nós apresentamos, esses princípios estão aqui, né? Esses princípios estão aqui, que é a questão, né, do perdão e do amor ao próximo. Falarmos das tentações, não tem como passar por elas sem falarmos do perdão. Falamos aqui, desculpar as pessoas, perdoá-las. E a própria questão do amor ao próximo, essa enunciação do bem que está sendo apresentada aqui, a expressão da caridade na sua legítima definição, né? É interessante porque essas definições a gente traz também com esse objetivo, de transcender os conceitos que a gente muitas vezes se apoia neles. Porque há um tempo atrás, a gente via a caridade como o tamanho do quilo, a cesta básica, o recurso material. A gente leva a pessoa, né? Isso aí é instrumento da caridade, filantropia. A caridade é o sentimento que nos leva a termos essa atitude. Ah, mas eu não tenho esse sentimento em mim. Ter compaixão para as pessoas, eu estou distante disso, né? Estou distante disso. Mas o que é que eu vou fazer? Os espíritos nos orientam. Acontece a campanha do quilo, companheiro? Vai recolhendo recursos, vai visitando os enfermos, vai lidando com o necessitado ali, né? Mas não a questão do recurso em si, mas a lida com as questões. Aí na campanha do quilo, a gente, em determinado bairro, em determinada região, né, a gente bate sempre, a gente é sempre colocado naquele setor. Batemos lá na casinha da Dona Tereza, casinha simples. A Dona Tereza vem, alegre, feliz, satisfeita. Olha a campanha do quilo, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ela vai em casa, tal, demora um pouquinho. Daqui a pouco ela vem, por exemplo, com a caixinha de fósforo, com ovo. Ô meu filho, eu tenho só isso aqui. É o que eu posso te dar nesse momento, nesse instante. Hoje a gente fica emocionado. Sensibiliza o nosso coração. Uma atitude, né? Você vê que a pessoa está sobrevivendo ali com muita luta, com muita dificuldade, mas está abrindo mão de si mesma na ajuda ao próximo, na ajuda ao semelhante. A gente entende que essa atitude é do dia a dia dela, não é por causa da campanha do quilo, não. Essa atitude dela é do dia a dia. Ela age assim com o próximo, semelhante, com os vizinhos, com as pessoas, com os filhos, com os netos, né? Tem as dificuldades naturais da convivência, mas é a natureza dela, nas conquistas que ela conseguiu levar em peito. E a gente que apresenta ainda, né, um coração mais endurecido, ela nos sensibiliza com a ação dela, porque ela está nos envolvendo. A gente acha que o recurso estão pegando, vai ser levado lá, porque precisa de força, né, para acender o fogão lá. É uma contribuição importante, ou do ovo, é importante para a pessoa que vai receber lá os recursos. Mas a gente está pensando, estou ajudando lá. A ajuda chegando para a gente. Porque a solidariedade, o amor dela, nos sensibiliza, porque aquela onda vibratória da irmã, desprendida, nos envolve e vai quebrando a rigidez que a gente tem no coração ainda e que estamos querendo mudar de alguma forma. Então, olha só, o trabalho, a via que se dá uma via de mão dupla, né? Então, o que é isso? É o amor ao próximo, é o amor ao semelhante, em que a criatura já conquistou um determinado nível. E às vezes num diálogo mais informal com uma pessoa dessa, ela vai falar, nossa, meu filho, eu sou muito imperfeita, fiz isso outro dia com meu filho, respondi meu marido dessa forma, né? Então ela está fazendo nas preces que ela faz, vamos pegar o exemplo aqui, um trabalho de autoavaliação, de introspecção. Está vendo que ela poderia ser mais amável, mais tolerante, mais caridosa, mais amiga, daquilo que ela vem fazendo. Ser cada vez melhor dentro do contexto. Então são situações em que a gente está procurando estabelecer de uma certa forma na gente mesmo, porque estamos distante dessas expressões, né? É uma criatura que, no exemplo que a gente está apresentando, já tem conquistas interessantes, mas não é plena, não está pronta, está só pronta, tanto é que ela vai vendo as dificuldades. O próprio Chico falava, não é só um cisco, não é uma coisa externa, não. Ele estava lidando com regiões espirituais de maior vulto e estava se vendo. Dentro desse contexto eu não sou nada, né? E dentro do contexto da questão de viver da mesma forma, é humildade. Mas não se entregar ao desânimo, porque às vezes a pessoa fala, eu não sou imperfeito, não vou fazer isso não. Eu estou falando que não sou muito perfeito, não vou isso não. Na realidade é orgulho se expressando de uma outra forma aí. Tá? Então nós vamos perceber que nesse processo nosso de convivência, em muitas oportunidades, o perdão, ele vai ser requisitado de nós de uma forma mais bem expressiva. Isso são os conflitos comportamentais. A gente chegou a falar, né, daquela situação em que a gente reconhece o erro, vai até a pessoa, pede perdão,
mas ela não aceita o pedido nosso ainda, por resistirmos a nós, de alguma forma. Às vezes é problema do passado, né? Que está retornando ali a partir da situação. Então requisita da parte nossa uma paciência, uma tolerância, vamos colocar assim no momento, em que realmente a gente vai no tempo estabelecer aí as mudanças. A gente, às vezes a pessoa vivencia, pode ter acontecido com algum de nós aqui, às vezes na fase da adolescência, na infância, um coleguinha lá da escola, a gente briga com a pessoa, com aquele menino lá, e em função do contexto a gente para de conversar, tá? E finalizamos o ciclo com a inimizade daquela pessoa. Inimizade daquela pessoa. Aí surge um momento da nossa vida, já adultos, casados, ele também, às vezes no parque, levando o menino para brincar, ele chega lá com o filho dele também. Né? Você bate o olho com a fulano. Aí esquece tudo, fulano, você aqui não tem porquê ficarmos presos ao acontecimento lá da infância, da adolescência, em que não tínhamos maturidade e entramos ali no desentendimento, uma briga, até uma briga física mesmo, né? Agora já é maduro, está lá com o seu filho, a gente também com o filho da gente, né? E estabelece uma reaproximação. Por que perder a oportunidade? E com certeza ele vai abrir o quarto. Nossa senhora, você está aqui. Poxa, a gente fez bobagem aquela nossa lá, hein? Mas quando eu lembro daquilo, fico aqui repensando como que a gente era imaturo. Vou lá para trás. E às vezes retoma uma amizade importante na nossa vida, na nossa caminhada. Então são situações que a gente precisa observar. E está no contexto do nosso aprendizado, gente. Nós não somos, a gente tem, os espíritos, eles procuram frisar isso muito para a gente. A instrução que chega é extraordinária, transcendente. Mas se não houver no plano da forma simples, uma expressão desses sentimentos, o cérebro ilustrado vai nos manter presos às regiões inferiores. Porque não é orientação, não. O episódio de André Luiz é muito significativo, porque ele fala pra gente, nas regiões inferiores, ele tinha consciência que tinha deixado seu corpo de carne na cirurgia lá no hospital. Ele tinha consciência disso. Tinha conhecimentos, muito conhecimento na área médica, tinha conhecimento em se tratando das questões religiosas, porque ele fala para a gente o seguinte, que ele pegava o Antigo e o Novo Testamento, lia, analisava, mas com qual objetivo? Nas rodas de amigo, fazer comentários ali superficiais. Às vezes questionar um enunciado que não entendia a lógica, o sentido mais profundo, e parece que tinha incoerência, né, com a questão da vida social, arrancar o olho, tirar ali o membro, lançá-lo para fora, longe da gente, é melhor isso do que entrar na vida sem visão, por exemplo, né? É esquisito isso aqui, né? Aborrecer pai e mãe, não tem sentido. Então ele tinha conhecimento. Mas esse conhecimento, por si só, ele não era suficiente para dar a ele uma sustentação para se manter em pé. O equilíbrio no plano espiritual. Precisou de 8 anos para exonerar o clima mental e ser atendido por Clarence, que, a pedido da sua mãe, o visitava de tempos a tempos. Né? A gente tem uma obra que foi psicografada pelo Wagner, em Novos Horizontes, que conta o caso de João Lúcio, que foi um lidador da doutrina espírita aqui quando encarnado. Né? Conhecedor da doutrina, fazer palestras, estudos, participou aqui do Grupo Emmanuel, né? E na desencarnação dele, ele observa também um fato muito interessante. Faltava-lhe fé. Fé suficiente para dar a ele essa sustentação, no sentido de se equilibrar no plano espiritual. Então os pensamentos dos familiares, os pensamentos dele, nos erros que nós não são perfeitos, né? Ele, de uma certa forma, cometeu os enganos, vou colocar assim, cometidos na sua última existência, estava como que limitando a sua reestruturação. Né? Isso é uma análise íntima. Mas só que acaba que a gente tem, às vezes, uma ficha de serviço que garante ou que nos dá um apoio dos benfeitores e dos amigos espirituais. Então ele ouve, não estava vendo, ele estava num processo mais interno, ele ouve, né, uma voz chegando ao ouvido dele falando: João Lúcio, mantenha-se em prece. E é uma voz conhecida, era o Sr. Leão Zalho, né? Que, juntamente com os companheiros, o acolhia ali no plano espiritual. Então, com a ajuda dos amigos espirituais, que tem uma ficha de serviço, um trabalho, que dá condições desse amparo para a gente, dentro do contexto do aprendizado, mesmo que a morte do pecador, mas sim a sua transformação,
ele pôde, então, com a ajuda dos amigos espirituais, como que se alinhar, né? Iniciando a partir daí toda uma introspecção. Embora, gente, às vezes o sofrimento, a dor que eles deixam passar, o próprio André Luiz, o próprio João Lúcio mostram para nós, é uma coisa extraordinária na vida nossa, porque abre perspectivas para um redirecionamento, né? O ideal é que não acontecesse assim, mas nós ainda somos imperfeitos. A visão clara e lúcida no plano espiritual dos erros e dos enganos cometidos na última existência, bom que não tivesse acontecido, mas abre perspectivas para um redirecionamento. Se a gente abre o coração na dinâmica renovadora da vida, da existência, não nos prendemos ali, não nos prendermos aos problemas, às dificuldades que surgem. André Luiz dá um exemplo. Por que André Luiz foi selecionado, foi chamado, né, por Emmanuel? A gente vai observar que o processo dele dessa forma. Foi chamado por Emmanuel para fazer um trabalho, através da mediunidade do Chico, de relatar e retratar a experiência dele. Por que será, gente? Vamos ver quem é que pode aqui. Eu vou fazer aqui um... Não foi isso não. Tirar sorte, né? Há um número aqui, um que a gente tirar... Não foi isso não. Há uma disposição interna no campo da mudança e da transformação que ele mostra para nós no primeiro dia dele na coluna espiritual. O enfermeiro, né? Lises, pede licença porque ele iria participar da prece coletiva. Prece coletiva, ele interessa. Deixa eu lá ver o que é isso. Né? Então ele vai e participa. Não fica distante, ele vai até o ambiente em que a projeção do governador se dava e eles faziam a prece coletiva. Mostrando o quê? Disposição interna da criatura no sentido da renovação e da mudança. Quando o doutor Henrique de Luna, que o atende no primeiro dia, né, após a sua chegada, vai auscultá-lo dentro das necessidades, dos problemas que ele apresentava, ele vira para André e fala: pena que você tenha retornado ao plano espiritual pelo suicídio. Opa, alto lá. Suicídio? Né? Ele fica abismado com aquilo. Não suicidei não, véio. Passei por uma cirurgia. Aí ele explica que o abuso à mesa, ao longo do tempo, estabeleceu a desencarnação antes do tempo. Né? Aí ele explica, papapá. Aí o doutor Henrique pergunta de novo: aí, tudo bem? Ele fala: para melhor servir. Olha só, gente, a definição, a resposta. Melhor para melhor servir. Entendeu o processo? Está entendendo o processo. Fruto de uma dor e um sofrimento muito grande, sem dúvida alguma. Mas chegou onde precisava chegar. Opa, esse companheiro é importante, traz ele aqui. Vamos fazer com que ele leve a sua experiência. Porque o conteúdo da obra não é somente o que está grafado ali, não. É a vibração da pessoa, da criatura. Quando nós lemos uma história de André Luiz, nós evocamos, né, aquelas experiências dele, de forma do magnetismo que ele traz e deixa ali. Aquilo vem a carga magnética dele. Não no sentido do erro, do problema, de dificuldade sofrida, mas principalmente no campo da renovação e da mudança que nos alimenta e nos vitaliza. Então são coisas que os Espíritos vão nos mostrando, que são importantes para a gente. Mas se não há da nossa parte um trabalho na questão do perdão, do amor ao próximo, que a gente vai entendendo, está na essência do processo transformador da criatura, porque a expressão legítima da caridade, sobretudo o perdão, né? Há uma mensagem, uma página no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala a respeito do amor ao próximo, ao amor ao inimigo, em que ele fala o seguinte: pode-se medir o grau de evolução da criatura, o espírito, pela capacidade dela de perdoar o próximo, perdoar as ofensas que ela recebe. Olha só, gente, é um dado importante que nos apresenta, né? Você consegue ver onde que a criatura se movimenta em termos com consciência espiritual, pela capacidade dela de perdoar as ofensas que chegam. Né? Então é um dado importante. E estamos aí na convivência, na vida social, na família, onde quer que viermos nos encontrar. E que os atritos surjam. Qual família que não tem problemas, entre aspas? Qual família que não tem atrito entre as pessoas, entre as criaturas? Se não tiver nenhum atrito, gente, observe que tem alguma irregularidade ali. Tá? Tem alguma irregularidade. Talvez indiferença entre aqueles que eles se encontram. Tá? Porque o atrito ele surge na vida, do modo geral, né? Não só na vida de relação, mas a vida, de modo geral, a natureza mostra para nós a presença e a participação do atrito nas mudanças e nas transformações. Agora temos que aprender a lidar com isso. Não, ele é assim mesmo. A mãe fala do menino: esse menino é assim mesmo, tal. E aprendi a lidar com ele. Então, na hora que eu perco a paciência, xingo, né? Sou mais enérgico,
Mas não nos prendemos a essa situação, agimos e a coisa passa. A criança ela é muito interessante, Jesus traz a imagem dela para a gente finalizar. Porque a gente chama a atenção da criança de uma forma mais enérgica pelo que ela está fazendo de forma errada. Né? Ela fica chateada, às vezes vai chorar, aquela coisa toda, mas daqui a pouco ela esquece. Né? Ou, se lembrar, não se prende a situação. Está abraçando, beijando a gente, conversando ali. Então, é esse estado de alma que a gente vai percebendo que é importante para nós. Na vida prática, na convivência com o semelhante. Às vezes, no trabalho, o chefe, né, a gente na condição de coordenador ali, vamos ter que chamar a atenção de um funcionário. Não é fácil não, gente. Né? Não é fácil não. Mas tem que chamar porque não é uma questão pessoal, é uma questão da empresa. Se a coisa não fluir harmonicamente, dá problema e a gente vai perder o emprego. Todos. Então tem que chamar a atenção. Mas chama a atenção, fala firme, da forma que eu preciso, mas sem guardar ressentimentos, sem ficar magoado. Ou se a atenção foi chamada em relação a gente, sem ficar magoado ou ressentimento. A pessoa está cumprindo o papel dela. Né? É mais dura, é mais ríspida, mais insensível, mas é ela que está na coordenação. Temos que respeitar, temos que entender. Então, o assunto é longo, é amplo, né? E é muita coisa a ser falada, a ser apresentada. Nós agradecemos a todos vocês pela atenção, pelo carinho, né? Pela paciência em nos ouvir. Reforçamos aqui o pedido de amparo, de fortalecimento ao Sr. Manuel Alves, a pessoa cara aos nossos corações, que ele possa se fortalecer e, né, se entregar aí novamente à dinâmica do trabalho. Agradecemos aos amigos espirituais da casa que nos acolhem também de uma forma muito fraterna, muito amiga, como os trabalhadores do plano físico. Que Deus ampare a todos, fortaleça e que o recado do amor, do Evangelho, da caridade, da fraternidade possa ser veiculado com muita intensidade por todos nós e pelo ambiente dessa casa, que acolhe também muitas criaturas dentro desse trabalho de aprendizado. Desejamos a todos muita paz.